Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar uma explicação aqui sobre o sistema, né? E quão maravilhoso esse sistema é, tá? Vejam, eu vou dar uma explicação bem breve aqui. É, Sabe que às vezes nós que somos grafistas, né? A gente cria um amor, né, pelo gráfico ali, né? Você tentar decifrar ali os topos e fundos, saber se o mercado vai reverter ou não. Tá? Mas lembrando que esse sempre foi o clássico do mercado, né? E sabe, eu acho assim que para você ser fora da curva, para você, né, você tem que pensar fora da caixa, tá? Então, de uns tempos para cá, foi que eu comecei a analisar, né? Por que que muita gente perde dinheiro com gráficos, né? E aí eu comecei a, claro, a ler muita coisa, a consumir muita coisa na internet, né? E E olhando aqui o pessoal, mais o pessoal de fora, os gringos, né? Eu percebi que muitos deles, né, caras bons que eu já vi vídeos aí, os caras não usavam gráfico, né? Eles usavam alguma coisa relacionada ao fluxo, né? Claro que tem muitas coisas relacionadas ao fluxo que também é muito complicado, né? Por exemplo, Times and Traders. Tipo, é muito difícil você fazer leitura naquele book de ofertas ali, entendeu? Então, se o cara consegue, parabéns, mas eu acho muito, muito, muito difícil. Até porque, né, lá no book de ofertas vai ter gente agredindo, vai ter gente tomando, só que muitas vezes você não sabe se é um cara que tem, ele está querendo sair da posição dele, entendeu? Ou ele está querendo entrar numa posição mais barata. Então, muitas vezes aquele movimento não é um movimento intraday, tá ok? E então se torna muito difícil saber realmente qual que é a ponta, né? Por exemplo, se você usar um volume, no volume também você não consegue saber se é compra e venda, porque muitas vezes o mercado está tendo só um volume, né? Financeiro, né? Então, mas você não sabe se é vendedor, é comprador. Porque assim, ó, por mais que o mercado caia, muitas vezes aquele fluxo que está, aquele volume que está aumentando, muita gente é comprando mais barato, tá? Então você não consegue realmente saber quem é que está agredindo. Aliás, a ideia aqui não é saber quem está agredindo, mas qual que é a força da agressão, né? Se realmente o book ele está mais vendedor ou está mais comprador, né? Então por isso que eu fui estudando essas coisas durante muito tempo, e aí eu comecei a perceber realmente que o fluxo, né, o fluxo separado, né, por exemplo, o delta, ele é muito importante no operacional de um trader, tá? Isso é uma leitura bastante profissional, tá, pessoal? Só que o que acontece? Muitos traders ainda colocam bookmap, né, para ficar olhando ali a temperatura, né, se está mais vendido, mais... Então, ainda assim é muito difícil de você fazer essa leitura. Então, olhando tudo isso, eu percebi que, ó, perceba que o mercado está caindo, pessoal. O mercado está caindo e muito, né? Eu estou vendido, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês aí. Então eu percebi que realmente era muito difícil. Aí, com tudo isso, estudando tudo isso, eu falei, cara, eu queria criar algo que fosse bastante intuitivo, né? Então, parte de gráfico, né, que tivesse contexto, né, e parte de fluxo que fosse visual, tá? Então, o que que eu fiz? Eu comecei a estudar o delta, né, e aí percebi que a única forma de eu ter, né, tirar o ruído do mercado era ter o delta separado no tempo. O que que seria isso? Eu vou dar um start aqui, ó. Então, qual que é o meu sistema? O meu sistema basicamente é assim, ó. Eu tenho aqui, ó, o book, tá? O que que o delta faz? Ele separa por camadas, tá? Então, se tem gente tomando aqui, ó, tem gente agredindo aqui, ó, o que que ele vai fazer? Ele vai comparar essas duas forças e lá no tempo, né, ele vai me dando esse histograma aqui, ó. Tá? Então foi basicamente isso que eu fiz, né? Eu queria algo visual, por isso que eu botei em histograma. Então aqui, o que acontece?
Por que que o delta continua vendido? Porque eu tenho aqui, ó, essa média móvel, que vocês estão vendo aqui, que é baseada também na volatilidade. Então, quando ela está ancorando o preço, o histograma, ele tá me dizendo que a força delta no acumulativo está vendida. Então, eu posso ficar tranquilo em relação a isso. Tá vendo? Ó, olha o tamanho dessa janela aqui na venda, por exemplo. Então, eu fiz basicamente isso. Por quê? Porque quando o cara está comprando aqui, ó, e tem gente agredindo, muitas vezes o comprador, o que que ele está fazendo? Ele está se ausentando, né, nesses níveis aqui, ó. Ele vai se ausentando. Por quê? Porque provavelmente essas zonas aqui de liquidez, elas não têm força para reagir. Então, eles preferem ir tirando as ordens de compra, né, eliminando várias ordens, e assim, por isso que o mercado ele fica mais vendedor, tá? Então, o mercado ele desce por ausência do comprado, tá? A ideia é essa, basicamente, tá bom? Então, assim, para que lado que está a demanda? Né? A demanda está para o lado do vendedor. Então, enquanto tiver demanda, né, o mercado ele vai continuar caindo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, em vários níveis de oferta do book, vai ter gente comprando e vendendo. Só que dependendo da força que está existente, esse book ele vai sendo atropelado, né? Então, assim, o cara que tinha uma ordem de compra aqui, ó, beleza, ele veio até aqui, ó, depois ele ficou, pá, pá, e depois foi tomado de novo. Então, desce com ausência de comprado. E assim é o mercado, entende? Então, pensando em tudo isso, foi que eu criei esse indicador maravilhoso que é o delta, tá? E aí isso me ajuda na minha tomada de decisão, né? Então, eu tenho uma média móvel, né, que é baseado também na volatilidade, né? Ela tem um desvio padrão muito interessante, por isso que ela ancora perfeitamente o preço, como vocês estão vendo aqui, ó. Ela ancora o preço perfeitamente, né? Tá vendo, ó? Aí eu tenho as bolinhas, né? As bolinhas seria a minha saída, né? Mas claro, não é a todo momento que eu vou sair na bolinha. Por exemplo, eu estou vendido aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, eu estou vendido aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, por quê? Eu estou acreditando no mercado mais para baixo. Só que está acontecendo algo aqui, ó, que é aumento de volume, né? Então significa o quê? Que provavelmente o mercado vai ter um repique, tá? Quando isso aqui acontece. Então, às vezes eu olho o volume aqui no gráfico normal, só para ter essa ideia. Mas, claro, eu continuo vendido, esse gráfico ele não me dá leitura nenhuma, tá? Eu não faço, minha leitura não é feita por aqui, tá? Isso aqui serve só para mim colocar minha ordem, porque lá naquele gráfico ele só é para visualizar, é só para mim ter uma ideia, né, do que, ó, estou vendido aqui em 0,20. 0,20 já é uma ordem que já dá uma boa graninha, tá? Enfim, então, é, quando eu criei esse sistema, foi uma coisa assim, foi tipo um achado, né? Tipo, nem eu acreditei, tá? Porque o que eu vejo é que a maioria dos traders fazem, quando olham um gráfico, o que que eles têm que ter? A única forma deles vencer o mercado é tentar acertar ali qual nível, né, que ele vai, por exemplo, aqui nesse caso, vender, colocar um stop, torcer para esse stop não ser pego, né? E aí ele vai tentar trabalhar com essa estatística aqui, ó, de 3 para 1, 4 para 1, e é a única forma, né, dele vencer o mercado. E tem gente que faz isso muito bem feito, tá? Não vou negar. Mas a vida desse trader, ela é muito custosa, né? Tipo, ele não tem certeza que isso aqui vai dar certo. Quando ele faz isso aqui, entende? A única coisa que ele quer vencer é na estatística, né? Porque ele não tem certeza se o mercado vai cair aqui até vir até a ordem dele, entendeu? Ele usa lá uma Fibonacci, ok, né? Fibonacci funciona em alguns casos, né? Então, aqui, por exemplo, ó, o cara, ele perde toda essa perna, né? Porque ele não está entendendo o que está acontecendo com o fluxo, né? Tá entendendo? Então, basicamente é isso. Já o meu sistema, ele, ele praticamente, ele mostra a direção do mercado, como vocês estão vendo aqui. Eu vou dar um start aqui de novo, ó. Tá aqui, ó. O mercado mostra a direção do mercado, né? A média, ancorando, aquela média especial que eu tenho, né? Eu não tenho nem nome, nem dei nome para ela, tá? Mas
é uma média bastante incrível, né, o que ela faz de ancoragem com o preço. Por quê? Porque isso aqui é um gráfico atemporal, ele tira o ruído do mercado. Ele tem uma vantagem operacional absurda em cima de gráfico de candles, porque ele tira realmente o ruído. Você não vê aqueles pavis, você vê realmente para que lado o mercado está indo. Você vai ver as regiões em que o mercado fica trocando lote aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você vai ver as regiões de liquidez, quando nasce a bolinha, né, que você vai ver praticamente o preço se exaurindo aqui, ó. Isso aqui, ó, a bolinha nada mais é que um indicador de exaustão do preço em momentâneo, né? Muitas vezes pode ser a virada do mercado também, né? Depois aqui embaixo eu tenho esse gráfico de fluxo, que ele é maravilhoso aqui, ó, que tem um range, né? Então, significa que enquanto esse cara estiver para baixo da linha 50, o mercado está vendido, entendeu? Olha lá, agora chegou na extremidade. Aqui eu já tenho que começar a preparar para uma saída, entende? Porque o mercado pode realmente repicar, tá ok? Então, o sistema ele é bastante objetivo, né? Então, eu tem vários níveis que eu poderia estar saindo, que são essas bolinhas aqui, ó, tá? Mas por que que eu não saí ainda? Né? Eu estou vendo o contexto do mercado. O mercado está caindo forte, né? Então, eu tenho que me apoiar nisso, tá? Muitas vezes o sistema ele vai te dar saída, né? Mas às vezes você perde um movimento como esse. E aí você entender o que está acontecendo pelo contexto é melhor que você só olhar o sistema, tá ok? E é isso que eu falo, nem todo sistema ele é 100%, então você também, a tomada de decisão sempre vai ser do trader, né? Tá entendendo? Qual é a outra vantagem que eu tenho aqui, ó? A vantagem é que se eu vendi aqui, ó, e o mercado viesse aqui para cima, meu stop seria muito barato, né? Seria mais ou menos aqui, ó, ou até mesmo aqui. Para um ganho muito grande, né? Mas, claro, o contexto está escrito aqui, ó, média ancorada para baixo, né? Ancorando o preço, então essa venda ela é muito fácil de fazer, foi o que eu fiz, né, que vocês viram aí. E então por isso que eu vejo muita vantagem operar realmente o fluxo do mercado, só que de uma forma mais real, né? Não aquele times in trades, né? Porque o delta ele vai lá no ordem flow, ele faz isso que eu falei para vocês, ele acumula lá no tempo, ele vai me mostrando realmente que a força vendida no tempo ela é maior do que a força comprada, tá? Porque a compra está ausente. Mais nada que isso, pessoal. É uma leitura bem simples, mas, claro, muita gente não consegue ter essa noção, né, em relação ao preço, né, o que está acontecendo, tá? Isso aí leva muitos anos para você aprender, né? Então, eu já sou um cara muito experiente, já com muitos anos de mercado, muitos anos mesmo, tá? Eu estou no mercado desde 2006, então eu sei do que eu estou falando, tá? Enfim, o vídeo era esse, pessoal. Eu espero que eu tenha esclarecido muito bem para vocês, tá? Esse aqui na tela para vocês é o Nasdaq. Tá lindo essa queda do Nasdaq, né? Deixa eu apagar aqui. Ele vai atualizar aqui, ó. Tá vendo? Olha aí que beleza, ó, Nasdaq. Tá vendo? Então eu tô vendido ainda. Olha lá, o fluxo, ó, ele não reagiu em relação, ó, tá vendo? O preço não reagiu em relação ao fluxo, mas o fluxo já ele se antecipa, ó. Então ele bateu aqui, ó. Ele já se antecipa em relação ao preço, tá? Então, aqui é um ótimo ponto de sair, tá, pessoal? Enfim, eu vou continuar por enquanto ali, eu vou analisar essa possível saída ou não. Talvez o fluxo ele vai voltar um pouco aqui de novo para baixo e vai começar a me dar as divergências, né? O que vai me mostrar realmente o que? A exaustão do fluxo, que é isso que eu gosto de ver para as minhas saídas, tá bom? Então, se você quiser saber mais, me deixa uma mensagem e se você quer que eu faça uma live explicando muito bem e de repente até operando para vocês ali ao vivo, tá? Essa operação que eu fiz foi na madrugada, ok? E estou vendido até agora, pessoal. Então, é uma operação belíssima, ok? Então, é isso aí. Valeu e até mais.